Oi, tudo bem com vocês? Bem, tivemos a nossa primeira avaliação e vamos dar início agora à nossa revisão do segundo bimestre. Sou o professor Leandro Garcia Neto e a minha disciplina é o ensino religioso. Bem, neste segundo bimestre tivemos dois grandes assuntos: símbolos e sinais e mitos religiosos. No nosso conteúdo, nós podemos estudar o sinal, o símbolo e gestos. Conversamos um pouco sobre o que são mitos, falamos sobre a diferença entre mito, lenda, conto e fábula e também conversamos sobre mitos de origem. Nossas habilidades: reconhecer a importância dos símbolos, sinais e gestos nas celebrações, analisar o poder de comunicação dos símbolos no cotidiano, reconhecer a importância dos mitos e símbolos e textos na estruturação das diferentes crenças, tradições e movimentos religiosos. Então, a nossa aula de hoje é uma revisão de todo este conteúdo para a nossa segunda avaliação. Uma boa aula! Toda experiência humana é feita de sinais e de símbolos. Além disso, o ser humano costuma simbolizar tudo o que faz. Quer dizer, tudo que as pessoas fazem precisam de sinais ou de gestos para manifestar o que querem e comunicar-se com o outro. Muitos sinais passam a serem símbolos, passam a representar alguma coisa, a ter um significado importante para as pessoas de um grupo, comunidade ou cultura. Vamos observar bem esse slide agora. Desde o início da humanidade, símbolos são usados para representar algo, alguma coisa. Observem aqui esta figura rupestre, vocês vão identificar que a representação está relacionada à caça, tá bom? Quando um símbolo traz em si a representação de algo que vai além dele, pode estar falando indiretamente de algo sagrado, de Deus. Vocês têm uma outra imagem, uma outra representação, tá? Vocês têm o momento da celebração eucarística, quando é ofertado o pão e o vinho e eles se transformam em sangue e corpo de Cristo. No entanto, os símbolos sagrados não só falam ou representam o sagrado, mas são também meios para que o ser humano se comunique com Deus. Ressalte-se, porém, que o símbolo só pode representar. Ele sempre está representando algo marcante, principalmente no caso das tradições religiosas. Os símbolos eles vão estar relacionados aos ritos e mitos de uma cultura. Sinal é uma palavra que tem numerosos significados, portanto, muda conforme o contexto em que é usada. Sinais são comuns no cotidiano e sempre transmitem um recado ou uma mensagem. A gente tem alguns exemplos aqui: os sinais de trânsito, sinais de matemáticos, sinais de pontuação gramatical, sinais religiosos como o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ramos em curva de rodovia, avisando que pode haver algum acidente ou perigo após uma curva, e assim por diante. Símbolo. A palavra símbolo, ela admite vários usos em nosso idioma. No entanto, a forma mais utilizada para essa imagem que ela pretende representar é um conceito que seja intelectual ou moral, através da realização de uma analogia ou a partir de uma convenção social. Essa imagem aqui utilizada para ilustrar o assunto é do filme do Harry Potter, certo?
Quem assistiu, quem é fã, quem conhece o filme, deve lembrar que elas representam as relíquias da morte. A capa da invisibilidade sendo representada pelo triângulo, a varinha das varinhas por esta linha reta que está no centro, e o círculo que representa a pedra da ressurreição. Gestos são gesticulações de alguma parte específica do corpo, como os braços, mãos e cabeça, por exemplo, que normalmente representam um sinal de comunicação não verbal, usado para expressar ideias ou sentimentos. Um gesto também pode ser entendido como uma ação ou atitude que representa a demonstração de algo. Um gesto de amor, por exemplo, seria um ato de manifestação do sentimento de amor que determinada pessoa sente. Esses gestos, dentro das celebrações religiosas, tá? Você pode observar, por exemplo, ao fazer o sinal da cruz com a sua mão. Mas eu quis trazer para vocês dentro de uma outra realidade. Vocês têm aí várias mãozinhas, tá? Cada mãozinha é um gesto específico formando uma letra do alfabeto. No caso aqui, traduzindo, interpretando cada uma das mãozinhas, está escrito Libras, certo? É uma linguagem que é utilizada por pessoas que têm alguma deficiência auditiva. Mitos são narrativas utilizadas pelos povos gregos antigos para explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza, as origens do mundo e do homem, que não eram compreendidos por eles. Os mitos se utilizam de muita simbologia, personagens sobrenaturais, deuses e heróis. Todos estes componentes são misturados a fatos reais, características humanas e pessoas que realmente existiram. Vamos conversar agora sobre a diferença entre mito, lenda, conto e fábula. Como nós já conversamos anteriormente com a história de Pangu, o mito ele explica os fatos da realidade, os fenômenos da natureza. São bastante simbólicos. Suas histórias são carregadas de metáfora. Neles aparecem deuses, seres sobrenaturais, heroínas e heróis. O mito ele nos fornece uma mensagem profunda sobre a nossa experiência humana. As lendas elas já são um pouquinho diferentes, pois são narrativas que misturam fatos, lugares e momentos históricos de uma comunidade, tá? Com elementos que são extremamente fantasiosos. Elas procuram dar explicações para acontecimentos misteriosos e sobrenaturais. Exemplo, a história do Boitatá, do Curupira, do Saci Pererê, da Mula Sem Cabeça, tá? Que essas lendas elas fazem parte do nosso folclore. Na medida em que são contadas, elas vão se modificando ao modo de quem conta essa história. O conto, por sua vez, ele é uma narrativa que acontece em qualquer lugar e tempo. Ele pode se passar no presente, ele pode se passar no passado ou no futuro. O conto ele não se aprofunda nas características físicas e nas ações dos personagens. A função do conto é procurar levar o narrador a se envolver na trama, naquela história que está sendo contada. A gente tem como exemplo a história da Bela Adormecida, como vocês podem observar aqui na imagem. Fábula é uma narrativa com o objetivo de trazer alguns ensinamentos. Esses ensinamentos eles são sempre relacionados a valores morais, tá? Cujos personagens são animais dotados de qualidades humanas, como vocês podem observar aqui pela ilustração. Esses personagens aqui criados,
Eles possuem características e qualidades humanas. Como você pode observar, eles todos estão caracterizados com algum elemento da nossa sociedade. É as vestimentas, é óculos, é bolsinha, como nós, seres humanos, normalmente nos vestimos. Então, eles têm uma característica humana ao longo da sua história. Então, turma, essa foi a nossa revisão. Agora eu quero que vocês resolvam todos os exercícios da apostila de vocês do segundo bimestre, tá bom? Na próxima aula, nós vamos falar sobre a resolução desses exercícios. Até a próxima!